Aham. ouvintes, como vocês estão? Estamos aqui no nosso primeiro episódio do Publicastify. Eu sou a Paula Piroga e hoje vamos falar um pouco sobre inserção da propaganda na rádio e na televisão. Para darmos início, vou trazer nosso grande convidado, ele que é advogado, pesquisador e cinéfilo, Vaney Fields. Ele atualmente está coordenando a candidatura do Renato Freitas para a Assembleia do Estado. Então, Valnei, poderia falar um pouco sobre a sua jornada política, como que começou a atuar também na campanha do Renato? Uhum. Queria dizer que é um prazer participar desse espaço, dessa oportunidade. Eu acho que ocupar espaços e projetos como esse é de suma importância e a gente colocar o dia a dia de campanhas eleitorais, mas não só de campanhas eleitorais, né, de movimentos políticos, que é algo muito mais complexo e cotidiano, ao acesso de mais pessoas fora da nossa bolha de trabalho, principalmente nesse período eleitoral, é muito importante. Eu, eu tenho uma base política familiar. Meu avô foi filiado ao Partido Comunista Brasileiro. Ele foi o último secretário-geral do Paraná pelo Partido Comunista. Foi preso político durante quase 3 anos, preso e torturado pela ditadura militar. Eu sou filho de militantes políticos também. Meu pai foi liderança do movimento negro aqui no Paraná, nos anos 80. A minha mãe militou junto às pastorais, que na época da ditadura tiveram uma participação muito importante no processo de redemocratização, a partir da teologia da libertação, junto com Leonardo Boff e tal. Eu iniciei a minha carreira, né, minha atuação política já desde cedo, acompanhando os meus pais em reuniões, em greves, reuniões de partido, reuniões de movimento social. Acabei me introduzindo na juventude do Partido dos Trabalhadores desde cedo. Comecei a votar já com 16 anos, na época, e me organizei politicamente primeiro no movimento estudantil e assim seguiu até a faculdade. Essa minha saída do movimento aconteceu só quando eu me formei na graduação, porque aí eu percebi que eu deveria ocupar outros espaços fora do movimento estudantil e me aproximar mais do movimento negro, do movimento de cultura e do movimento periférico, principalmente, e da juventude, que é a área que eu atuo. Também discutindo segurança pública, cultura da violência, cultura do controle, porque eu também sou pesquisador, sou criminólogo. E foi aí que eu encontrei o Renato Freitas, há quase 10 anos, quando nós juntos estivemos à frente da Frente de Luta pelo Transporte, no início das jornadas de 2013. E foi lá que eu conheci o Renato e a jornada do Renato. Na época, ele era do PSOL, construí a campanha dele, mesmo pelo PSOL, a primeira, em 2016, que ele quase conseguiu entrar, ser o primeiro vereador do PSOL aqui em Curitiba. E a partir de então, me aproximei dele, me aproximei da atuação política e da trajetória dele, porque é uma pessoa que eu me identifico muito. Nós temos a mesma origem, nós temos a mesma cor, nós tivemos a mesma realidade e o contato com a mesma realidade de dureza, e eu me identifico muito nas coisas que ele fala e pelas coisas que ele luta. E por isso eu construo as campanhas dele já fazem alguns anos. Em 2018, estive na campanha dele a deputado estadual. Em 2020, durante a campanha, também estive presente. Mas esse ano, em especial, foi o ano que eu decidi participar de forma mais participativa do ponto de vista de colaborar diariamente. E foi por isso que eu entrei para a coordenação da campanha do Renato. Então, essa é a primeira campanha que eu de fato coordeno, as outras eu colaborei como militante mesmo, e essa foi a primeira campanha, é a primeira campanha que eu coordeno. Ironicamente, a campanha mais complexa e difícil, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista jurídico, que eu também estou na equipe jurídica do Renato,
da campanha e também do mandato, mas está sendo algo incrível, assim, porque quem trabalha com isso, quem atua com a gente tem esse histórico, é difícil não comprar as brigas que valem a pena. E eu já estou há um tempo na caminhada, eu consigo identificar ainda bem quais são as brigas que valem a pena e esse projeto político do qual o Renato faz parte, que é muito além dele, vale muito a pena. É isso, essa é a introdução. Nossa, então, algo que já está de família, nossa, era do Partido Comunista e tudo mais, essa questão também histórica do nosso país, período de ditadura. Então, essa questão da origem. Então, política, né, faz parte da sua vida desde sempre e foi justamente nesse movimento, né, na militância que você encontrou o Renato. Então, sobre a questão da propaganda política, né? Você poderia falar um pouco como que funciona esse processo de veiculação, de divulgação? Como que um candidato faz para divulgar a campanha dele nos veículos, seja tanto online quanto offline? Como que funciona? Tá. Pela regra eleitoral, e a gente tem uma particularidade no direito eleitoral, que é o direito que mais tem mudanças. O direito eleitoral muda muito rápido. Toda eleição tem regras novas. Então, se você quiser acompanhar, né, as pessoas que estiverem ouvindo quiserem acompanhar como que funciona a legislação eleitoral, precisa ir nas resoluções do TSE. E é lá assim, muda todo ano, praticamente toda eleição muda alguma coisa. Uma inovação, que é uma inovação, que já tinha há 2 anos atrás, mas esse ano é uma inovação, é com relação à veiculação de anúncio, de conteúdo pago por candidato. Dito isso, todo e qualquer movimento de divulgação da campanha do candidato precisa ser registrado no TRE. Precisa ser registrado perante a Justiça Eleitoral. Absolutamente tudo. Isso vai desde um evento de arrecadação até um movimento de rua, também uma veiculação por internet. Você precisa, vou dar um exemplo, se eu for... Isso é diferente do horário eleitoral gratuito, que é o de rádio e TV. O de rádio e TV a gente não paga, não tem nenhuma iniciativa privada envolvida, é o Estado que fornece para os partidos esse espaço público. Agora, veiculação por internet, anúncio pago, post, material gráfico, tudo isso você precisa registrar. E tudo isso tem regras. Você, talvez, não sei se você acompanhou, mas recentemente o Moro, que é candidato ao Senado aqui no Paraná, ele teve um problema na campanha dele, que rolou aquela confusão, aquela celeuma, que foram na casa dele fazer busca e apreensão. Por quê? Ele, no material que ele estava divulgando da campanha dele, ele colocou o nome dele maior que o nome dos outros. E a chapa do Senado é assim, o principal e os seus suplentes. Eles são suplentes, mas eles não são inferiores ao principal. Eles são suplentes. Então, pela regra eleitoral, quando você for fazer qualquer material gráfico, você não pode colocar o nome do primeiro maior que o dos outros. Porque eles fazem parte da mesma chapa. É diferente do principal e do vice. Na chapa majoritária, para presidente lá, que a exemplo do Lula, né, que é o nome do Lula grandão, e o vice Alckmin pequenininho. Na chapa para o Senado, isso é impossível. Isso é ilegal. Isso é propaganda irregular. E foi por isso que a polícia bateu na casa dele. E bateu na casa dele só porque ele colocou a casa dele como comitê de campanha, não foi porque era a casa do Moro. Erro dele de colocar a casa dele como comitê de campanha. Mas é isso, então assim, nós temos várias regras e essas regras precisam ser respeitadas. Isso vai desde o tamanho do material que você pode divulgar, por exemplo, eles colocam até a metragem lá, de centímetros, permitidos para você fazer um flyer, para você fazer um santinho, para você fazer um material, um post na internet. Tem toda uma diagramação certa já que você precisa adequar, e isso precisa ser informado para a Justiça Eleitoral.
Dito isso, como os candidatos fazem essas postagens, né? Nós temos a liberdade de produzir esse conteúdo, então nós temos as equipes de comunicação, cada candidato tem a sua equipe de comunicação, nós produzimos esses conteúdos que respeitem as regras da Justiça Eleitoral. Respeitadas as regras, redondinho, certinho material, a gente precisa, além de informar a Justiça Eleitoral, entrar em contato com empresas específicas para fazer esse tipo de trabalho. A regra, uma diferença esse ano é que todas as empresas que trabalham com impulsionamento de conteúdo na internet, que querem prestar serviço para candidatos, elas precisam ser registradas na Justiça Federal. Esse ano a gente não pode contratar um terceiro, uma empresa privada. Esse ano já tem as empresas lá no site do TSE e você tem que escolher uma daquelas empresas para prestar serviço para você. E vai ser essa empresa que vai se responsabilizar pelo impulsionamento de conteúdo pago, no caso, né? Essas postagens com tudo patrocinado, etc. Esse é o movimento que a gente precisa fazer hoje. Entrar em contato com essas empresas, que já está lá no site do TSE, e isso é para garantir uma segurança, que essas empresas já foram, né, já entraram no fisco, já foram pesquisadas pelo TSE, então é para garantir uma segurança para o processo como um todo. Eleva um pouco o valor, né, porque tem uma lista específica, nicha um pouco o mercado, mas pelo menos garante a segurança, principalmente jurídica, de que esse trabalho seja bem feito e os candidatos consigam atingir seus objetivos. Então, são agências mais especializadas mesmo nesse ramo da propaganda eleitoral, né? Então, é bem burocrático, né? Tem bastante especificação, bastante regra. Algo que muitas vezes não se vê tanto na publicidade convencional, mais comercial mesmo. E sobre a campanha do Renato, como que está sendo? Em quais veículos vocês estão fazendo essa divulgação? Quais são os principais meios? A campanha do Renato, ela tem uma particularidade por conta das dificuldades financeiras que a gente encontrou, né, desde do processo injusto de cassação do qual ele foi vitimado esse ano, que está prejudicando um pouco a nossa campanha do ponto de vista financeiro. Isso coloca uma série de imposições para a gente, mas também cobra uma criatividade. O Renato, ele trabalha com pessoas, né, já que a gente está falando de propaganda, ele trabalha com um público específico e a gente combinou desde sempre que nós vamos falar com os nossos. Então, com quem o Renato dialoga? Com estudante, com juventude, com pessoas negras, com as periferias, com a classe trabalhadora, com catador de lixo, com encarcerados, com famílias de encarcerados, com vítimas da violência do Estado. São com essas pessoas que a gente dialoga. E nós fomos atrás dessas pessoas. Por exemplo, movimentos por moradia. Nós temos algumas linhas de atuação na estratégia de comunicação da campanha, que é a rua, e a rua envolve agendas com a presença ou não do Renato, agendas onde vão nós, por exemplo, os representantes da campanha, eu figuro boa parte das vezes como cabo eleitoral, assim como outras pessoas, ou o próprio Renato, porque a imagem do Renato é o que fortalece. E como o Renato tem esse dom quase natural dele da fala, é muito importante quando ele está presente nos espaços. Isso envolve as pessoas ao redor dele. E nós sabemos disso, esse é um ponto forte do Renato. E a gente precisa potencializar esse ponto forte, principalmente num momento delicado como esse. Fica apertada a agenda? Fica, mas precisa. Além da rua, nós temos muita movimentação na internet. E muito por conta do que aconteceu no processo do Renato, desde o dia da manifestação lá na frente da Igreja do Rosário. Porque o Renato, nas redes sociais, ele ganhou um engajamento tão absurdo que eu acredito que nenhum outro candidato a deputado estadual no Paraná tenha nas redes sociais. Então esse é outro forte da campanha do Renato e é algo que nós estamos buscando explorar ao máximo, até para compensar as agendas não presenciais, produzindo material de campanha, produzindo audiovisual,
Esse ano nós produzimos o documentário sobre o processo de cassação, justamente visando como chegar nas pessoas, né, como chegar essa visão, esse ponto de vista, o ponto de vista da verdade, enfim, da sinceridade nas pessoas. E o audiovisual é o mais próximo, porque hoje nós estamos numa época histórica onde as pessoas ficam na frente do celular o tempo inteiro. Elas passam horas por dia na frente do celular. E é isso, a comunicação hoje está reduzida a 15 segundos, e é muito difícil lidar com isso. Mas, produzindo conteúdo, mantendo, né, essas regrinhas de rede social, recorrência, conteúdo, etc., para manter as pessoas cientes e informadas do que está acontecendo. Vou dar um exemplo recente. Essa semana nós tivemos aquela decisão negativa do TRE, e qual que é o movimento, né, natural, assim, de imediato que precisa ser feito, além de um pronunciamento oficial do partido, que foi o que aconteceu, é nós movimentarmos as redes sociais, para que as pessoas fiquem informadas de fato do que está acontecendo. E combater as fake news é muito difícil. Um dia depois que rolou a decisão, eu tive contato com a fake news sobre o Renato. E a fake news dizia exatamente que o Renato estava fora da eleição, que não era mais candidato e tal. E eles juntaram, que acho que isso é uma engenharia, e eu acho isso incrível das fake news, porque é muito louco você pensar como você consegue fazer alguém acreditar em algo absurdo com meia verdade, sendo que está bem claro ali que é ruim, é precária aquela informação, mas as pessoas mesmo assim acreditam. Eles juntaram a decisão de um processo e a manifestação de um outro processo aleatório, dizendo que era a decisão do processo do Renato, falando que o Renato estava cassado e estava impedido de ir. Isso no imaginário das pessoas, da mesma forma que aconteceu na igreja, para desmentir uma fake news, a gente demora muito tempo. Então precisa responder na hora. E isso faz parte da estratégia de comunicação também. Mas é isso, nós temos a rua e temos as redes sociais. E estamos fortes em ambos. Muito mais fortes do que na propaganda eleitoral gratuita. E é por isso que a gente não sente tanto estar fora da propaganda eleitoral gratuita. Porque traz justamente essa questão de humanização, né? De ir lá falar com as pessoas pessoalmente, fazer todo esse discurso, ver as pessoas de fato, né? Ter esse laço muito bem estabelecido com as pessoas que precisam do auxílio do Estado, né? E essa questão das redes sociais também tem crescido cada vez mais, e toda essa discussão que teve, com certeza gerou muito engajamento, né? Inclusive, eu vim conhecer o Renato após toda essa manifestação que teve na igreja, e vi vários vídeos falando sobre isso, canais grandes falando sobre isso. Então, a questão das redes sociais, assim, é algo que tem ganhado cada vez mais espaço. A televisão e a rádio ainda são meios bem questão de democratização, são acessos gratuitos, né, onde chega mais, mas a rede social tem ganhado cada vez mais espaço. Então, você acredita, assim, na sua visão, existe essa questão de privilégio na divulgação por meio de rádio e televisão, por esses meios, dessas mídias mais offline e mídias mais tradicionais? Existe, e existe também nas online. E em ambos os momentos, em ambos os movimentos, está na questão financeira. Por quê? A divisão do horário eleitoral gratuito, ela é feita de acordo com as federações dos partidos e as coligações. Então, quanto maior o partido, quanto mais representação o partido tiver no Congresso, mais uma parte ele já vai ter do horário eleitoral. Da mesma forma que mais uma parte maior ele vai ter também do fundo eleitoral. Agora, quanto maior a federação e maior a coligação, aumenta ainda mais o tempo de rádio e TV dessa coligação. E o movimento natural de aumentar, já que o tempo é curto, é reduzir o horário dos partidos menores ou daqueles que têm chapa pura. A gente chama de chapa pura, é o partido que é só ele, não tem coligação com nenhum outro partido. A exemplo do PDT esse ano, que o PDT não fez coligação com ninguém. E que se você pega, né, eu
Eu confesso que faz tempo que eu não assisto propaganda eleitoral gratuita porque eu acho um saco, né? E, mas existe uma diferença gritante. Você pega as grandes coligações, a exemplo da coligação do Lula e a coligação do Bolsonaro, em comparação com a do Ciro hoje, o Ciro tem pouquíssimo tempo de TV. Pouquíssimo. Na hora que ele vai apresentar, porque tem os horários separados das majoritárias, que é no horário nobre, e das proporcionais, que geralmente é na hora do almoço. Quando você vai olhar as proporcionais do PDT, as pessoas, os candidatos passam assim, ó, em menos de um segundo ele vai falando o nome do candidato. Então, assim, para o imaginário do povo, para facilitar a memorização das pessoas, não faz o mínimo sentido, não tem valor aquilo. É precário a informação. Você só sabe o nome da pessoa, você mal consegue ver o número dela. Isso prejudica as pequenas coligações e os pequenos partidos, porque tem partido que não tem nem tempo de TV, porque não tem representação no Congresso. Isso é complicadíssimo. Enquanto isso, veja, o Partido dos Trabalhadores, mesmo sendo o Partido dos Trabalhadores, é pouquíssimo tempo. Um candidato que a gente chama de primeiro escalão, que é aquele candidato que nós temos já mais ou menos uma noção da possibilidade dele ser eleito ou não. O tempo desse candidato na propaganda eleitoral gratuita é segundos. Ele não tem tempo de falar nada. Ele tem tempo de falar o nome dele e o número. Imagine os partidos menores. E isso é por conta da questão financeira. Obviamente que a regra hoje ela parece igualitária, mas a gente sabe que essa regra ela é construída com a cultura política. Se a gente chegasse amanhã e desse uma canetada e falasse assim, não, a partir de hoje, todos os partidos, independente da representação do Congresso ou da coligação, vai ter o mesmo tempo de TV. Nossa, vai ter gente morrendo de infarto. Tenho certeza, vai ter candidato aí morrendo de infarto. A mesma coisa acontece na rádio. Na rádio é pior, porque na rádio você não tem o efeito visual. Na rádio o cara fica falando assim, coligação PTB, com o candidato, não sei o que, parece narrador de futebol, você não consegue ouvir nada. A gente perde muito. Então, assim, existe uma desigualdade, e essa desigualdade ela é séria, porque o horário eleitoral gratuito ele deveria ser realmente mais democrático. O princípio dele é democrático, mas o jeito que ele funciona, de acordo com a cultura política e partidária nossa, ele é ruim. Ele é muito ruim e privilegia os maiores partidos, aqueles que têm mais poder econômico, etc. E por que eu falo que na outra o movimento também? Porque aí vai para o privado. Não é mais o partido que tem o maior dinheirinho do Estado, do fundo eleitoral, do fundo partidário. É o candidato que tem mais dinheiro. Na última eleição a vereadora, a gente teve uma candidata aqui que sozinha gastou R$ 200 mil. E, curiosamente, ela foi a mais votada aqui em Curitiba, que é a Indiara Barbosa, do Novo. Então, assim, existe uma discrepância, porque alguém que consegue tirar do próprio bolso R$ 200 mil para fazer campanha é diferente de alguém que não tem R$ 1 no bolso. Pode até ser uma liderança local, mas não tem R$ 1 no bolso. Como que essa pessoa vai fazer material gráfico, que é caro, porque durante a eleição você precisa que o material saia de um dia para o outro. Você não pode esperar uma semana para o material sair. E o material sair de um dia para o outro significa que vai elevar o preço. Todo o cálculo precisa ser feito para garantir que o seu material chegue na casa das pessoas, que você consiga distribuir na rua. E hoje, esse ano, né, com essa inovação dos anúncios, da propaganda paga, do impulsionamento, é a mesma coisa. Você tem que chegar na empresa e pagar a empresa. E não tem limite. Tem um certo limite de impulsionamento, só que esse limite já é caro. E quase nenhum candidato consegue fazer impulsionamento de publicação. A gente vê os mesmos candidatos fazendo post patrocinado. Eu acho que não sei se você já teve essa experiência de ter post patrocinado de candidatos nas suas redes sociais. Já cheguei a ver, e realmente essa galera que tem mais dinheiro, né, aparece muito mais. Eu percebo uma presença muito forte, principalmente desses partidos mais de direita, porque tem financiamento, né? Existem várias empresas que estão querendo patrocinar essas pessoas, porque vai privilegiar justamente esses grupos, né? Exato. E nós que fazemos, e a gente trabalha muito com essa ideia de comunicação popular. Nós, assim, que
que atuamos mais na esquerda e tal. E a comunicação popular, ela basicamente, ela não trabalha com esse tipo de instrumento. Porque se eu tivesse dinheiro para fazer uma campanha no mesmo quinhão, por exemplo, que o principal candidato hoje para ser eleito aqui no Paraná tem, a gente faz miséria na campanha. Porque o impulsionamento não é só impulsionamento de postagens no Instagram. É impulsionamento, você contrata uma empresa, ela vai impulsionar suas mensagens para o WhatsApp. E esse acesso dos eleitores, qualquer candidato tem. Mas quem tem dinheiro para pagar uma empresa de impulsionamento para levar a mensagem para esses usuários, para esses consumidores, para esses eleitores? O impulsionamento por WhatsApp, via de regra, ou ele vem do partido, se você for filiado, por exemplo, se você for filiado a um partido, com certeza quase todos os candidatos vão pegar o seu número e você vai receber conteúdo deles. Agora, de quem não é de partido, um cidadão, né, comum, entre aspas, uma pessoa simples ali, o trabalhador, o número dele vai estar no TRE e vai estar disponível para todo candidato. Mas o candidato só vai usar se ele contratar uma empresa de impulsionamento. E é caro, porque na eleitoral o contrato é por dia. É muito caro você fazer um contrato de impulsionamento com essas empresas. Então, o candidato que consegue ter dinheiro para fazer isso aí é porque ele tem muita grana. Ou ele tira do próprio bolso, ou ele tem muito financiamento, tem muita doação. E essa doação vem de apoiadores políticos. E você pensa no nicho social de quem é o seu apoiador político, você já imagina quanto de dinheiro você vai ter para fazer a campanha. A exemplo da nossa campanha do Renato. Inclusive, o Renato bate na elite econômica. Faz parte do nosso discurso, nosso posicionamento, antagonizar a elite econômica, porque a gente sabe do mal que eles fazem para a classe trabalhadora, de como eles articulam, de como eles prejudicam, de como o que eles falam leva fome, leva desespero, leva pessoas a ficarem sem teto por conta da sua ganância, por conta dos seus interesses econômicos. Para uma campanha igual a do Renato ganhar apoio econômico é difícil. Porque vai Então a gente justamente perde. vai contra, né, o discurso. Vai contra os interesses. Vai contra os interesses. Só que ir contra os interesses é também um jeito de fazer política. E é isso que assusta as pessoas. É. E essa é a nossa proposta. Fazer um novo jeito de fazer política. É, o bom é que agora, com o aumento das redes sociais e como vocês têm esse discurso muito mais de conversar com o público, ir nos comícios, fazer essa questão de visitar as pessoas e ver as pessoas, quem são as pessoas realmente, né? Então, consegue ter esse apoio de uma outra forma, mas infelizmente não é financiado e poderia atingir muito mais pessoas, mas não atinge porque é pouquíssimo democrático, né? Essa questão Sim. de veiculação. Vamos falar de números. Fala de números. Em fevereiro, o Renato tinha 14 mil seguidores no Instagram. Hoje, ele tem quase 100 mil. E muito do que aconteceu foi por conta desse processo de cassação dele. Então, assim, em fevereiro, ele tinha um engajamento de 2.000 pessoas por post. Hoje, o engajamento das contas do Renato é de 40 a 50 mil, no mínimo. Só que isso foi por conta de uma circunstância que é exceção. Porque a regra é investimento. Investimento alto de divulgação de trabalho. Vou te dar um exemplo de alguém que tem um alto engajamento. O Janones, que era candidato a presidente, agora ele desistiu para apoiar o Lula e é candidato a deputado federal. O Janones é o maior político brasileiro no Facebook. Ele tem mais engajamento que o Lula, que é ex-presidente da República. Ele tem mais engajamento que o Bolsonaro, que é o atual presidente da República. O Janones, ele tem um alcance de 40 milhões de pessoas só no Facebook. Nossa, bem alto mesmo. E isso organicamente. Organicamente. Caramba. É a forma de usar as redes sociais. Agora, se ele... Como agora, é que é novo isso, de você poder fazer anúncios. Porque
porque fora do período eleitoral você não pode fazer anúncio patrocinado de candidato. Então é orgânico. Do Renato também foi orgânico, por conta de uma circunstância X. Mas aumentou a exposição, aumenta o engajamento, isso é métrica. E é por isso que o Janones hoje se comporta do jeito que ele se comporta, estrategicamente para a campanha. Ele tem uma função muito importante na campanha. Para quem trabalha com isso, né, para quem fica observando, etc., a função que o Janones ocupa hoje é muito importante. Inclusive, esses tempos ele deu uma entrevista a respeito disso. Porque a rede que compete com ele, que também está presente nas redes sociais, ela simplesmente não estava preparada para um efeito Janones. E ele, inclusive, ele falou que ele não gosta de usar a linguagem que ele adotou no último mês aí. Ele não gosta disso. Mas é isso, essa linguagem é estratégia. Da mesma forma que o bolsonarismo usou essa linguagem como estratégia desde 2018. Só que eles não contavam com isso, porque eles acham que a gente é diferente. E a gente é diferente, né? Mas estratégia é estratégia. Estratégia é... Exatamente, ainda mais nesse período que tem que conseguir fazer com que as pessoas realmente votem, né? Então, ter esse discurso mais objetivo e justamente para fazer essa ação, né, do voto é uma estratégia bem diferente, por exemplo, dessa questão de discurso e tudo mais, agora é um período mais de ação mesmo, né? Uhum. Gostaria muito de agradecer pela entrevista, incrível, assim, a sua trajetória e a trajetória do Renato. Foi um grande prazer ter essa discussão e os pontos que você trouxe, assim, importantíssimos, né, a serem discutidos. E é isso, muito obrigada.